Olá, tudo bem com vocês? Vamos melhorar a nossa vida com Feng Shui? Então vamos continuar a aprender. Agora, para aprender Feng Shui, a gente precisa entender um pouco dos calendários, né? E você já viu quantos calendários existem? Tem o nosso calendário, tem o calendário lunar chinês, tem o calendário solar chinês, tem o lunisolar, tem o calendário maia, o hebreu, o islâmico. Mas afinal, qual o calendário que eu uso em Feng Shui? E na astrologia chinesa, qual o calendário que a gente usa? Pois é, isso confunde mesmo. Toda virada de ano tem sempre uma data diferente no calendário oriental, né? Não é como no nosso. Por que isso? Bem, vamos ver então o porquê. Mas vamos entender esse porquê e vamos saber de agora em diante qual calendário usar e quando usar. Vamos lá. Para a gente saber qual calendário usar, quando usar e por que usar, primeiro, talvez seja conveniente a gente saber o que é um calendário, né? Para que serve um calendário? Bem, isso é fácil de responder. Um calendário serve para contar o tempo. Um calendário é uma ferramenta que ajuda a gente a acompanhar o tempo. É um instrumento muito importante e eficiente que permite a gente gerenciar o tempo. Um calendário é uma representação sistemática do tempo, organizado em unidades de dias, semanas, meses e anos. A principal função de um calendário é fornecer uma estrutura para medir e registrar a passagem do tempo. Isso ajuda as pessoas a acompanhar e organizar eventos, datas importantes, feriados e outros acontecimentos ao longo do ano. Os calendários são usados para marcar datas importantes de eventos religiosos, festivais, feriados nacionais e outros eventos culturais também. Eles ajudam as pessoas a observar tradições e rituais em momentos específicos ao longo do ano. Os calendários também podem fornecer informações sobre as estações do ano, as fases da lua, marés, datas de colheita da agricultura, né? Entre vários outros aspectos sazonais. Lembra o que a gente já tem repetido aqui, né, nos últimos vídeos que a gente tem postado aí no nosso canal? Tudo é cíclico no universo. Então, os calendários auxiliam muito no planejamento de atividades relacionadas à agricultura. Isso faz muita diferença para se ter uma boa safra, né? Tudo é cíclico, né? Então, isso é importante. O calendário marcar essas datas é muito importante. E essas são só uma pequena amostra da utilidade dos calendários. O fato é que um calendário marca e conta a passagem do tempo, né? Então vamos falar um pouco sobre a contagem do tempo, né? Para entender como é que a montagem de um calendário é feita. Você sabe que o calendário oriental é diferente do nosso. O início do ano oriental, o ano novo chinês, não cai no 1º de janeiro, como no nosso calendário aqui, não é? O Ano Novo Oriental não tem uma data fixa, como o nosso 1º de janeiro. A mudança de um ano para o outro acontece durante os meses de janeiro e fevereiro, ou às vezes é em janeiro, às vezes chega até em fevereiro. Não tem uma data específica, não tem um dia específico, né? Ele varia conforme o ano. Isso pode parecer estranho, mas não é exatamente estranho, não. Se você pensar bem, muitas datas do nosso calendário também variam de acordo com o ano, né? Ano para ano tem uma data diferente. O carnaval, por exemplo. Só por curiosidade, por acaso você sabe como calcular a data do carnaval? Cada ano tem uma data diferente. Às vezes é no início de fevereiro, às vezes no final. Tudo depende da Páscoa. A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo, não é? Páscoa significa passagem, vem do hebraico, né? O domingo de Páscoa é celebrado no 1º domingo após a primeira lua cheia que acontecer depois do equinócio de primavera no hemisfério norte, ou
no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que vier depois do equinócio de outono no hemisfério sul. Em um outro vídeo eu expliquei direitinho o que são equinócios e solstícios e por que são diferentes para cada hemisfério, né? Quando é verão no hemisfério sul, nesse mesmo momento é inverno no hemisfério norte. Então, quando a gente está na primavera no hemisfério sul, nesse mesmo momento, nesse exato momento, é outono no hemisfério norte. E só para lembrar, equinócio é um evento astronômico que ocorre 2 vezes por ano. De uma forma bem simples, né? É quando o caminho do Sol, né? O Sol tem um caminho no céu, né? Então, quando o caminho do Sol cruza a linha do Equador. Nos 2 equinócios, um em março, outro em setembro, os raios do Sol estão banhando os 2 hemisférios, né? Banhando a Terra, né? Os 2 hemisférios da Terra, com a mesma intensidade. Os dias e as noites possuem basicamente a mesma duração, em qualquer lugar do planeta, quando a gente está no equinócio, né? Em março e em setembro, né? Mas vamos voltar para a Páscoa aqui. É a partir da definição da Páscoa que todas as outras datas da igreja são calculadas. O Domingo de Ramos, que dá início à Semana Santa, o Domingo de Ramos celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, né? O Domingo de Ramos é celebrado 7 dias antes da Páscoa. E o Carnaval, então, acontece 47 dias antes da Páscoa. Isso por causa da Quaresma, né? Que são aqueles 40 dias de purificação. Tudo isso depende da posição do Sol e da Lua. Viu? Tudo tem uma razão astronômica por trás. Ou quase tudo, né? Bem, o fato do Ano Novo, né? O fato do Ano Novo chinês não ter uma data certa e variar entre meados de janeiro e meados de fevereiro, faz com que a gente considere esse período de janeiro e fevereiro como sendo um período de muita transição. Isso é uma informação muito valiosa para o Feng Shui e para o Bazi, né? A astrologia chinesa, né? 4 pilares do destino, né? E para todas as outras técnicas da astrologia oriental, né? Janeiro e fevereiro é uma época de transição, como a gente já falou, né? É um intervalo de tempo em que as energias estão se modificando, elas estão se passando de uma para outra, estão se sedimentando. Por isso, a gente precisa saber como os calendários chineses funcionam. Eles são muito importantes para o Feng Shui. Em geral, todos os calendários usam as observações astronômicas, eu acho que todos, usam as observações astronômicas para a contagem do tempo. Aliás, a palavra tempo, pelo menos aqui no nosso idioma, né, possui 2 significados, né? Já viu? O primeiro está relacionado à passagem de um momento para o outro, né? Por exemplo, quanto tempo vai levar para que eu me torne um mestre de Feng Shui? A gente está, esse termo, né, nesse momento, ele está relacionado à passagem do tempo mesmo, né? Presente, passado e futuro. O segundo significado está relacionado ao clima. Qual a previsão do tempo hoje? Nesse segundo caso, a palavra tempo está relacionada às condições meteorológicas, né? Calor, frio, vento, chuva, neve. Aparentemente, esses significados parecem não ter correlação, mas não é bem assim não, hein? Todos nós estamos sujeitos às variações que a natureza nos impõe, não é? Os ciclos da natureza possuem padrões e a gente, querendo ou não, gostando ou não, a gente é obrigado a conviver com essas transformações desses ciclos da natureza, né? Não dá para escapar. Olha só. Voltamos a falar de ciclos, não é? Toda vez em Feng Shui a gente cai em ciclos. Plantios e colheitas na agricultura dependem disso, dependem desses ciclos. Saber o momento certo para o plantio é vital para uma boa colheita. A gente que vive na cidade perdeu essa noção, né? Mas para quem lida com a agricultura, hoje e sempre, sabe muito bem a importância desses ciclos. Então,
Para conviver melhor com as regras da natureza, com esses ciclos da natureza, o homem criou mecanismos e sistemas para conhecer e regular a passagem do tempo. Logo no princípio, veio o gnomon. Olha aí. Uma espécie de relógio de sol, uma haste fincada no chão. Você observa e mede o tamanho da sombra que a luz do sol produz. É um relógio de sol. Depois vieram as ampulhetas, os relógios de areia, né? Esses são mais conhecidos. Pouco tempo depois vieram as clepsídras, relógios de água. Esses foram muito usados, mas o problema com a evaporação da água dificultava bastante o funcionamento contínuo por longo tempo, né? A água evaporava, então a quantidade de água diminuía, então criava um problema, né? Uma diferença de tempo, né? Só depois, bem mais tarde, é que surgiram os relógios mecânicos, isso perto do século XVI ou XVII, mais ou menos. Agora a gente usa relógios elétricos, relógios a bateria, né? Mas você vê, os relógios mecânicos surgiram em meados do século XVII, ou seja, por volta de 1650 por aí. Antes não se media o tempo com precisão. Só os estudiosos em astrologia e astronomia sabiam como medir o tempo. Só eles, mais ninguém. Para saber a hora, você tinha que perguntar para um astrólogo ou um astrônomo, para saber a hora certa. Enfim, não importa qual o mecanismo criado, o parâmetro sempre foi a posição dos astros, a observação do céu. Os mecanismos foram criados para acompanhar o tempo de duração do movimento de uma estrela no céu, ou seja, o tempo que leva para uma determinada estrela percorrer um determinado caminho no céu. Assim foram criados vários tipos de calendários. Cada cultura acabou criando um calendário próprio. Os calendários solares são aqueles que têm como base o movimento da Terra em torno do Sol, que se chama movimento de translação, né? Esse caminho que a Terra orbita ao redor do Sol se chama translação, é um movimento de translação. Nos calendários solares, né, os meses não têm conexão com o movimento da Lua. Um exemplo disso é o nosso calendário aqui, o calendário que a gente usa, o calendário cristão, o nosso calendário, né? O calendário que a gente usa aqui no Ocidente é um calendário solar. Os dias são marcados pelo movimento de rotação da Terra. Ou seja, a Terra gira em torno de si própria, então os dias têm, né, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, então os dias têm 24 horas. E os anos são medidos em relação, né, pelo movimento de translação da Terra ao redor do Sol, 365 dias. Mas é aí que os problemas começam para a gente. O problema é que a duração verdadeira, a duração real de um dia, ou seja, o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno de si próprio, né, em torno do próprio eixo, não é de 24 horas. O tempo certo, o tempo preciso é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A gente arredondou para 24 horas para facilitar, mas o tempo não é 24 horas. É 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Outro problema é a duração de um ano. O ano também não dura 365 dias perfeitamente. O tempo de duração de uma translação, ou seja, o tempo que a Terra leva para percorrer uma órbita completa ao redor do Sol, é de 365 dias, 5 horas, 44 minutos e 46 segundos. Como você pode ver, são feitas muitas aproximações para facilitar a contagem do tempo, né? A gente aproximou o dia para 24 horas, não são 24 horas exatamente, né? E a gente aproximou o ano para 365 dias, como a gente acabou de falar, não são 365 dias precisamente. Mas essas aproximações, elas geram distorções, é claro, não é? E para corrigir esses erros, essas distorções, é que foram criados os anos bissextos. Não é? A cada 4 anos a gente tem um ano bissexto no nosso calendário. Não é?
Mas lembra que nos calendários solares, como o nosso, né, nós usamos o calendário gregoriano, referente ao Papa Gregório XII ou XIII, não sei. Os meses nesse calendário gregoriano, né, os meses no nosso calendário não têm qualquer relação com as fases da Lua. A gente pensa que tem, mas não tem qualquer relação com as fases da Lua. Tá? Vou repetir isso mais uma vez. No nosso calendário, os meses não têm relação com as fases da Lua. Muita gente confunde isso. Agora, a gente já falou dos calendários solares, como o nosso. Existem os calendários lunares. Esses calendários, os calendários lunares, são aqueles que, obviamente, têm como base o movimento da Lua. Aí, então, nesse tipo de calendário, não existe conexão com o movimento da Terra em redor do Sol. O movimento de translação não é levado em consideração. Mas nos calendários lunares também existe um enorme problema de aproximação. Até maior, a meu ver, até maior que as aproximações feitas nos calendários solares. Qual é essa aproximação que a gente faz nos calendários lunares? O problema é que uma lunação... O que é uma lunação, né? Uma lunação é um intervalo de tempo entre duas luas novas. Enfim, uma lunação não tem 30 dias exatos, como muita gente imagina. Né? Uma lunação leva 29 dias, 12 horas e 44 minutos e alguns segundos, 2 ou 3 segundos, uma coisa assim. Então, quando você pensa que o ciclo da Lua é de 30 dias, não é. O ciclo da Lua é de 29 dias, 12 horas, 44 segundos e eu não sei quantos segundos, 44 minutos e eu não sei quantos segundos exatamente, acho que são 2 ou 3. Um exemplo de calendário lunar é o calendário islâmico, que tem uma sequência de meses baseada nas fases da Lua. Segundo o calendário islâmico, o dia começa no pôr do sol. Ele não começa depois da meia-noite, ele começa no ocaso, ou seja, no pôr do sol. Durante um ano são contadas 12 lunações de 29 dias e 12 horas. Cada lunação no calendário islâmico tem isso, 29 dias e 12 horas. E por causa disso, no final de um ano, a gente vai ver que não são 365 dias. São 354 dias, mais ou menos. Essa diferença de 11 dias entre o calendário lunar e o solar, né, 354 dias e 365 dias, né, 11 dias de diferença, ela é acertada com a inclusão de um mês extra, o 13º mês, a cada 3 anos, né? É o mesmo raciocínio do nosso ano bissexto, só que a gente, ao invés de botar um ano, eles botam um mês. A cada 3 anos, eles adicionam um mês no calendário deles. Né? A gente adiciona um dia a cada 4 anos, eles adicionam um mês a cada 3. Na China, também existe o calendário lunar, semelhante ao islâmico, mas os dias começam à meia-noite. No calendário lunar islâmico, os dias começam no pôr do sol, mas no calendário lunar chinês, os dias começam à meia-noite. Agora, para piorar um pouco também a situação, existem também os calendários lunisolares. Os calendários lunisolares são basicamente uma mistura entre os calendários lunar e o solar. São aqueles que têm como base o movimento da Terra em relação ao Sol, né, em torno do Sol, mas também levam em consideração o movimento da Lua em torno da Terra. Nesse calendário, os anos estão relacionados com o movimento de translação da Terra ao redor do Sol. E os meses têm relação com o movimento da Lua em torno da Terra. Mas nesses calendários, o ano e os meses não se iniciam como no nosso calendário. Os meses se iniciam na primeira lua nova de cada mês. Depois a gente vê isso. Agora, voltando aos calendários chineses, né? Os chineses, eles utilizam 2 calendários além do nosso. Então, são 3 calendários que os chineses usam. Os calendários chineses estão associados aos ciclos naturais. Eles seguem os padrões do Sol e da Lua.
O calendário lunar, como você já sabe, baseado nas fases da Lua, é usado para todas as festividades tradicionais chinesas. E é usado também para calcular apenas um tipo de astrologia, a astrologia Ziwei do Shu. A astrologia Ziwei, a gente não vai falar disso agora. Um dia vou fazer um vídeo sobre essa astrologia, muito interessante. Mas ela é a única astrologia, é a única arte esotérica oriental que usa o calendário lunar. O Ano Novo Chinês, no calendário lunar, começa na segunda lua nova após o solstício de inverno no hemisfério norte. A escolha da segunda lua nova está relacionada às tradições antigas e à observação dos ciclos lunares, né? Claro, sempre os ciclos. O solstício de inverno, que ocorre por volta de 21 ou 22 de dezembro no hemisfério norte, é considerado o momento mais escuro e mais curto do ano, quando o hemisfério norte está inclinado, né, longe do Sol. A partir do solstício de inverno no hemisfério norte, os dias gradualmente começam a ficar mais longos e a luz do Sol começa a ir aumentando, ela vai aumentando a partir do solstício de inverno no hemisfério norte. No hemisfério sul a mesma coisa, né, mas a gente está falando lá da China. A escolha da segunda lua nova, após o solstício de inverno, está relacionada à observação da natureza, como a gente já falou, né? É um momento propício para o início de um novo ciclo, porque a segunda lua nova acontece quando a luz do Sol está começando a retornar. E a natureza, então, está se preparando para o renascimento com a chegada da primavera. E é por isso, exatamente por isso, que se comemora, né, o Festival da Primavera, que dura 15 dias, né, e termina quando se comemora o Festival das Lanternas. É assim que se calcula a virada do ano, né, o Ano Novo Chinês, com um calendário lunar. Aí você vai se perguntar, mas por que a lua nova, né? Por que a lua nova tem isso, né? Porque a lua nova é o início de um novo ciclo lunar. Então é o começo. Como a segunda lua nova após o solstício de dezembro, né? Lembra, solstício de dezembro é o solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte, né? A China fica no hemisfério norte, né? Então vamos lá. Como a segunda lua nova após o solstício de dezembro pode variar entre meados de janeiro e meados de fevereiro, a gente tem uma data diferente de cada ano para comemorar o início do ano lunar chinês. Entendeu? Agora vamos falar do calendário solar chinês. A gente já falou do lunar, agora vamos falar do solar. Eles usam o solar também, né? O calendário solar chinês se inicia quando o Sol entra no 15º grau da constelação de Aquários. Isso marca o início do mês do Tigre na astrologia chinesa, né? Por quê? Por que é isso? Porque é quando o Sol aparece pela primeira vez no leste, no zodíaco oriental. Por que o leste? Porque como o ano é definido pelo tempo necessário para que a Terra complete uma revolução ao redor do Sol, é bem natural que o início seja no leste, onde o Sol nasce todo dia, né? No calendário chinês, o ano solar se inicia entre os dias 3, 4 e 5 de fevereiro. Cai sempre num desses 3 dias, tá? Ou no dia 3, ou no dia 4, ou no dia 5 de fevereiro. Também não é um dia, uma data precisa, né? Também varia. Na verdade, é o ponto intermediário entre o solstício de inverno e o equinócio de primavera, no hemisfério norte, né? Ou seja, marca o início de um novo ciclo. Esse, então, o calendário solar, ou lunisolar, né? A gente vai entender isso já. Esse é que é o calendário usado em Feng Shui e Bazi, e em todas as outras artes esotéricas chinesas, orientais, né? Com exceção de Ziwei do Shu, a gente já falou isso. Então vamos lá, mais uma vez. Como o que define um ano é a completa revolução da Terra ao redor do Sol, o início do ano solar chinês é um instante em que o Sol primeiro aparece no leste, onde ele nasce todos os dias. É a entrada do Sol no 15º grau de Aquários, que ocorre entre os dias 3, 4 ou 5 de fevereiro. Já o primeiro dia do Ano Novo Chinês pelo calendário lunar
é a segunda lua nova após o solstício de inverno no hemisfério norte. Mas para efeito de Feng Shui e astrologia chinesa e outras técnicas de adivinhação, exceto o Ziwei Do Shu, o calendário usado, utilizado, é o calendário lunisolar, que se inicia entre os dias 3 e 5, ou é dia 3, 4 e 5 de fevereiro. Por que a gente chama de calendário lunisolar? Sim, porque isso é importante, Porque o ano é calculado pelo calendário solar, mas os meses, o início dos meses, são calculados pelo calendário lunar. O início de cada mês no calendário lunisolar começa sempre numa lua nova. Então o ano é dividido em 12 meses, como no nosso ano, mas o início dos meses se dá apenas quando chega a lua nova. E é assim, parece complicado, Mas na medida que você começa a usar esses calendários, a gente aprende rápido, não é tão complicado quanto parece. Bom, para finalizar esse assunto, e só para dar um gostinho de Bazi, astrologia chinesa, vamos dar uma pincelada em como os chineses veem tudo isso, como é que eles enxergam tudo isso, Como é que eles contam o tempo, Os chineses não consideram, como a gente, o tempo como uma estrutura linear, uma linha reta. Eles consideram o tempo como uma estrutura circular ou espiralada. A gente marca o nosso tempo como uma linha reta, Passado, presente, futuro. Eles não, como um círculo, como um ciclo. Para os chineses, tudo é cíclico. Isso inclui a passagem do tempo. O calendário lunisolar chinês é baseado em eventos astronômicos. Desde 3.000 anos atrás, os chineses já consideravam o ano já entendiam, já sabiam que o ano tinha 365 dias. Enquanto que aqui no Ocidente esse critério só foi adotado em 46 a.C. com Júlio César, em Roma. Essa forma chinesa, oriental, de contar o tempo é baseada nas reais posições do Sol e da Lua. Os dias começavam à meia-noite, sempre. São os ciclos de 60 anos, que eles consideram, ciclos de 60 anos. Esses ciclos são compostos por 10 energias de origem celeste e 12 energias de origem terrestre. As 10 energias celestiais são os que a gente chama de troncos celestiais. Vamos lá. Madeira yang, Tem o nome de Jia. Madeira yin, yi. Fogo yang, bing. Fogo yin, jing. Terra yang, vu. Terra yin, ji. Metal yang, gang. Metal yin, qin. Água yang, ren. Água yin, gi. Essas são as energias celestiais, os troncos celestes. Agora vamos ver as 12 energias terrestres, que a gente chama de os ramos terrestres. Você vai logo identificar. São rato, tsi, boi ou búfalo, chou, tigre, in, coelho, mao, dragão, chen, serpente, tsi, cavalo, vu, cabra, wei, macaco, chen, galo, yu, cachorro, tsu, porco, hai. O primeiro ciclo começou em 15 de fevereiro de 2636 a.C. O ciclo dos 60 anos é um mecanismo de base para se compreender a visão chinesa do tempo. Ele faz parte do grande ciclo de 180 anos, que é composto por 3 ciclos de 60 anos consecutivos, Os 12 ramos terrestres, energias terrestres, o Qi terrestres, e os 10 troncos celestiais, os 10 troncos celestes, combinam entre si semelhante a 2 engrenagens. Vamos imaginar, então,
uma engrenagem com 10 dentes, representando os 10 troncos celestes, e vamos imaginar uma segunda engrenagem com 12 dentes, representando então os 12 ramos terrestres. Uma vez que essas duas engrenagens estejam rodando em conjunto, quando a primeira engrenagem de 10 dentes completar um ciclo, a segunda de 12 dentes ainda não vai ter terminado o seu ciclo, ela ainda vai estar girando no seu 10º dente, faltando outros 2 dentes para completar o seu ciclo. Então, para que as duas engrenagens voltem ao estágio inicial, com a mesma combinação de dentes com a qual o movimento começou, vai ser preciso que a primeira gire completamente por 6 vezes, 6 vezes 10, 60, não é? E que fará também, o que fará com que a segunda gire apenas 5. 5 vezes 12, 60. Então a esse mecanismo dá-se o nome de 60 Jia-zi. Cada combinação tem um número que se chama binômio. Olha só essa tabela aí, né? O ano de 2023, agora, o nosso ano de agora, né, corresponde ao binômio 40. Gui-mal, coelho de água yin. Próximo ano, o ano de 2024, vai corresponder então ao binômio 41. Vai ser um ano de Jia-chen, dragão de madeira yang. O ano de 2025 corresponde ao binômio 42. É o Yi-zi, serpente de madeira yin. E assim sucessivamente, né? Você já deu para entender, né? Já entendeu como é que funciona. É assim que os chineses medem o tempo, né? Contam o tempo de forma cíclica. A cada 60 anos começa tudo de novo. Isso faz parte de um ciclo de 180, mas isso é uma história para um outro vídeo. Ok? Chega de calendários por hoje, hein? Se a gente entrar nesse assunto, a gente não termina mais. Eu, pelo menos, não termino mais. Eu adoro esse assunto. Mas para o Feng Shui, o importante é você saber como funcionam os calendários chineses, como funciona a contagem do tempo e que nós utilizamos o calendário lunisolar para os nossos cálculos, ou seja, o ano astrológico para a gente começa entre os dias 3, 4 e 5 de fevereiro, todo ano. É o ponto intermediário entre o solstício de inverno e o equinócio de primavera no hemisfério norte. Não esquece mais disso, tá? O ano para a gente é 3, 4, 5. Toda vez que é um ano novo, né, a gente sempre sai nos jornais, em todas as revistas, né? O ano novo chinês, eles estão se referindo ao ano novo lunar, ao festival de primavera. Não é essa data que a gente usa para calcular o Feng Shui e Bazi, as artes esotéricas chinesas. Tá? É sempre o calendário lunisolar chinês, que começa sempre entre os dias 3, 4 e 5 de fevereiro. É bom a gente ficar martelando sempre isso, porque o pessoal confunde sempre. Mas vamos em frente. Vem comigo. E tenha um bom Feng Shui.